Bom dia, boa tarde, boa noite. Como está começando esse vídeo do Artinho 10 e dessa vez a gente vai falar o nosso top 5 melhores filmes do ano. E eu fiquei meio que relutante em fazer esse meu top 5 porque eu fiquei pensando, pô, será que eu tenho que seguir o senso comum e botar nesse meu ranking top 5 os melhores filmes avaliados pela crítica ou coisa do tipo? Ou seguir, sei lá, um critério de cinéfilo. E eu fiquei pensando assim e eu cheguei a uma conclusão que não precisa, porque eu não sou cinéfilo. Eu sou uma pessoa que assiste filme comum, eu não tenho nenhum estudo, nenhum aprofundamento maior sobre cinema. Então esse meu top 5 vai ser os 5 filmes que mais me chamou a atenção, que eu mais gostei, que eu vou ter maior vontade de rever novamente e que aqueceu meu coração durante o ano. E como esse ano também eu achei um ano muito medíocre no nível de qualidade de filme que eu assisti, de lançamento no cinema e tudo, e no lançamento desse vídeo aqui eu ainda não assisti Sonic, então se por acaso o Sonic for um filme muito bom, eu não vou botar nessa lista, já vou avisando. E também antes de falar dessa lista também, eu vou citar alguns filmes aqui que pro geral eu acho que estaria numa lista de top 5, mas só que pra mim eu não resolvi botar porque não seria um filme que eu iria assistir novamente, e que se for pra assistir mais uma vez eu vou achar cansativo, que é o filme Eu Ainda Estou Aqui, o filme Duna 2 e Long Legs. E esses filmes aí pra mim foram os que mais se destacaram, que pra mim eu não assisti novamente, mas eu entendo o valor deles. Então vamos começar agora com a lista do top 5 melhores filmes do ano. Em quinto lugar, esse filme pra mim ele só tá em quinto pelo simples fato de que a criatura dele pra mim é uma criatura muito genérica e que perdeu um pouco do clamor do filme quando o filme se propunha a aparecer a criatura. Então, além disso, também a criatura ela parece ser um primo do Demogorgon de Stranger Things. Aí me tirou um pouquinho do filme. Então, o quinto lugar fica para Um Lugar Silencioso. O Dia 1, se eu não estou enganado, deixa eu conferir aqui o nome. É Um Lugar Silencioso Dia 1. E pra mim ele funciona muito bem como um filme, ainda mais pra assistir no cinema, que eu achei uma parada muito da hora, de que você estando no cinema, o filme já consegue passar a ideia do que seria o filme, de como a gente que tá assistindo, como o espectador deveria se comportar perante o filme. Então pra mim isso daí foi um ponto muito positivo. Além disso, a trilha sonora, o final, todo o filme em si, pra mim, ele é bem redondinho. Só a parte da criatura que ficou devendo. E além disso, eu achei que foi uma demonstração muito bem feita do que seria o gato em um apocalipse onde não pudesse fazer barulho, e como ele testaria a sanidade dos seres humanos perante a vontade dos seres humanos em deixar ele vivo. Então, para mim, isso daí foi uma demonstração muito perfeitinha. E vale a pena assistir esse filme. Esse filme aí eu assistiria mais de uma vez tranquilo, sem ter peso na consciência ou sem me sentir cansado em assistir. E como ele é o dia 1, ele é meio que seria meio que o primeiro dessa franquia, Um Lugar Silencioso, então pode assistir sem peso na consciência, com medo de perder alguma parte da história ou coisa do tipo. O quarto lugar, esse filme aí, ele está no meu quarto lugar porque ele é um filme de história pesada, densa, que chegaria um momento da minha vida em que, depois de eu ter assistido ele tipo, mais de 2 vezes, eu ficaria meio que cansado em assistir ele mais uma terceira vez, porque a história dele não é uma história leve, e também a forma de direção, a forma visual dele é uma forma meio que suja, meio que pesada perante o que a gente vê no filme. Mas só que pra mim ele foi o melhor filme de vingança de ação desse ano, né, 2024. Então por isso que ele está no meu quarto lugar, que é o filme Fúria Primitiva. Eu achei ele um acerto muito grande do Jordan Peele com Dave, acho que é Dave Patel o nome dele. E mano, a atuação dele tá absurda. A história dele, quando você consegue fazer várias relações com a história brasileira, com o envolvimento da igreja, em ter desmonte popular e desmonte de ocupações. Então vale muito a pena você assistir. O filme, ele não é um filme, como eu posso dizer, ele não é o John Wick da vida, onde a ideia dele é ter várias cenas de ações sem muito contexto de história, coisa do tipo, só ação por ação.
Então no começo ele até tem pouca ação, a ideia do começo dele é mais de apresentação do personagem, mostrando pra gente qual o motivo do personagem tá fazendo o que tá fazendo, e depois nos mostrando o treinamento. Por final tem sim o grande derradeiro, a cena de ação. Então basicamente ele é 2/3 de história, de background, para depois nos entregar uma cena de ação muito foda. Então vale muito a pena assistir. Eu me surpreendi com a qualidade do filme e fiquei feliz com que o filme me foi entregue. Então, em quarto lugar, Fúria Primitiva. Agora, em terceiro lugar, esse daí pra mim foi um tesouro. Eu não imaginava que o filme seria muito bom. Eu fui assistir o filme já imaginando já que ele seria bem meia boca e bem passada de tempo, mas eu fiquei surpreso. Eu até fiz vídeo novo aí no meu canal falando sobre ele. E o terceiro lugar fica pro filme de animação Transformers: O Início. Onde eu não esperava nada por esse filme, nada. Acho que por isso esse filme tá numa uma posição tão boa, porque como eu não esperava nada, e quando ele me entregou um filme que me entregou tudo, me entregou umas cenas que, mano, eu fiquei de cara com como bem foi feita. E a história, ele é bem fechadinha, a história não é nada surpreendente, não é nada fora da caixinha, mas só que ela é bem fechadinha, e a história foi o que eu esperava ser entregue no que se trata o Megatron e o Optimus Prime, tá ligado? Eu imaginava que a história deles seria algo desse tipo. Eu nunca tinha visto nada da história de Transformers, só os filmes em si, nem o desenho eu tinha pego pra assistir. Então, quando o filme foi me mostrando como seria a história de origem dele, eu achei muito bem feito. E eu achei uma releitura muito melhor do que o original, que é o Naruto Sasuke. Então, vale muito a pena assistir esse filme aí. Eu assistiria ele incontáveis vezes, não me cansaria de assistir. Talvez a parte que mais me pega é o Bumblebee, que ele fala pra caraca e chega um momento que você fica cansado com tanto que ele fala. Mas tirando isso daí, pra mim o filme ele funciona muito bem, o filme é fechadinho, o filme é show. Então por isso ele debutou o terceiro lugar desse meu top 5. Agora, em segundo lugar, é um filme que, pra mim, eu acho que ele tem um apelo... Como pode dizer, um apelo pessoal, um apelo diferente. Porque pra mim, parecia que eu tava vendo live action de um jogo que eu amei muito jogar. E de um jogo que, do live action, consigo captar todas as dificuldades que eu senti durante o jogo. E captar muito a ideia do que seria o jogo. E o filme da vez é Alien Romulus. Que parece muito que a gente estava vendo uma releitura, um live action do jogo Alien Isolation, porque a ideia de ter uma nave inabitável com no máximo alguns robôs lá vivos e depois o alien ir te perseguindo e coisas do tipo, tá ligado? É muito presente no jogo e não faz muito sentir isso daí. No filme também, o filme, ele, como pode dizer, acho que demora meio que a engatar a parte de perigo, assim. Ele dá tempo ao tempo, você vai acompanhando aquela galera na nave, você vai vendo como a nave é grande, como aconteceu alguma coisa naquela nave pra estar daquele jeito, e como parece ter algum BO e que ainda os personagens ainda não conseguiram encontrar, mas você vai percebendo no decorrer do filme. E quando dá o BO em si, a treta cresce muito rápido e você sente muito medo sobre se os personagens vão conseguir sair de lá vivos ou mortos. Então foi uma surpresa muito grande para mim. Eu não esperava que ele seria tão bom, ainda mais depois dos filmes anteriores do Alien. Então para mim foi um revival dessa franquia muito bem feita e valeu muito a pena assistir no cinema. E eu reveria esse filme aí mas quantas vezes forem necessárias aí, aparecer na minha vida. E vamos assistir algum filme de terror? Recomendaria o Alien Romulus, que pra mim ele funciona muito bem. Até pra quem não conhece nada da franquia Alien, eu acho que ele é um filme que se sairia muito bem. E o primeiro lugar, eu acho que esse meu primeiro lugar, ele não será o primeiro lugar de ninguém que faz review de filme no YouTube. Então acho que aqui eu vou chocar o mundo totalmente nesse meu primeiro lugar. Porque como eu falei, essa minha lista aqui vai ser dos filmes que pra mim eu teria... que eu gostei mais durante o ano e que eu assistiria mais de uma vez facilmente, sem peso na consciência, sem ficar olhando pro relógio para terminar, coisa do tipo. Então, pra mim, achei mais do que justo botar esse filme em primeiro lugar, que foi Bad Boys 4. Eu tava muito com medo desse quarto filme, porque o filme anterior foi uma merda. O filme anterior eles não entenderam o que é a essência do Bad Boys, que é o Martin Lawrence e o Smith contracenando, os personagens dos dois contracenando.
que é o que funciona no Bad Boys, que é o que nos traz a vontade de ver o Bad Boys 1 e o Bad Boys 2. No Bad Boys 3 eles não fizeram isso daí, então ficou um filme chato, maçante e um filme de ação clichê. Mas no Bad Boys 4 eles voltaram isso daí, eles tiveram a incrível ideia de usarem todo tipo de droga no Martin Lawrence e ter escrito as falas mais malucas para ele, personagem dele. Então é o Martin Lawrence drogado falando coisas muito malucas durante a maior parte do tempo. Então isso daí me pegou total e eu ri do começo ao fim no filme. Eu sei que não é perfeito, eu sei que ele tem suas falhas, mas cara, como ele é um filme de ação, um filme de comédia, ele funciona muito bem. Eu ri pra caramba, eu fiquei de cara com o que tava me sendo apresentado. O Martin Lawrence estava voltando à ativa. A cena de ação, teve cenas de ação muito bem feitas. A cena de ação onde eles estão assistindo uma invasão à casa do Martin Lawrence e tem que ver o genro dele defendendo a casa, é muito bem feito. É a lá John Wick da vida, valeu muito a pena ter assistido isso daí. E é uma pena não ter conseguido assistir no cinema, mas só que esse daí é um filme que eu assistiria incontáveis vezes e eu riria todas as vezes que eu assisti. E ainda mais, de novo, eu fiquei muito feliz assistindo um filme que trouxe de volta essa franquia que eu gosto muito, que é Bad Boys. Então, esse daí é meu primeiro lugar. Fiquei muito feliz com esse meu primeiro lugar. E eu espero que vocês tenham gostado da minha lista. E pra vocês, qual seria o top 5 filmes do ano aí pra vocês? Qual filme que vocês iriam... Como ficaria esse top 5 filmes de vocês? O que vocês botariam? O que vocês tirariam dessa minha lista? Me diz aí nos comentários. Curta, comente, compartilha e me diz aí se minha lista ficou muito ruim ou se ela tá acessível pra minha ideia de melhores filmes do ano, até porque eu não sou nenhum cinéfilo. Pra mim os melhores filmes são os melhores filmes pra mim, no gosto pessoal. Então, ó, um beijo gordo, até a próxima lista, falou, valeu!